Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Leremos os versículos de 1 a 10. Mateus, capítulo 28, versos de 1 a 10. Nesta manhã de culto da ressurreição, eu quero conversar com você, olhando para esse texto, sobre a seguinte temática: Jesus ressuscitou. E isso muda tudo. E isso muda tudo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Era quinta-feira, Jesus reunido com os seus discípulos no cenáculo, tomando a última ceia, e o diabo conspirava contra Jesus. Era quinta-feira, tomando a mesa, comendo a mesa, Jesus avisara que um deles haveria de traí-lo, e o diabo conspirava contra ele. Era fim da ceia, e Jesus avisara que um deles haveria de entregá-lo. E Satanás agia no coração de Judas Iscariotes. Era quinta-feira, à noite, Jesus agônico, Jesus angustiado, sua alma agitada, seu coração perturbado, se coloca em oração. E Satanás, movendo-se às circunstâncias, conspirando contra o nosso Cristo. Era quinta-feira, tarde da noite, e veio Judas, o traidor, beijando-lhe o beijo da traição, e o diabo conspirando contra o Cristo. Era quinta-feira. Jesus foi entregue, Jesus foi açoitado. Naquela noite de quinta para sexta, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi escarnecido. Na sexta pela manhã, foi julgado, foi condenado. Sexta tarde, ele foi pendurado no madeiro. Aquilo que Deus estava fazendo, não compreendiam os seus discípulos. Aquilo que Deus estava fazendo, fez estremecer as bases do inferno. Aquilo que Deus fez na sexta-feira, levando à cruz o nosso Salvador, como morte vicária, como morte matando a morte, destituiu o poder do império da morte. O inferno
estremecer as suas bases. Os discípulos choravam amargamente, vendo o Senhor pendurado no madeiro, incompreendendo, não se dando conta da grande vitória da vida sobre a morte. É sábado, silêncio sepulcral. Não se fala, não se anda, escondidos. Os discípulos tremendo, temendo, escondidos, acuados, acovardados. O céu está em júbilo, o céu está em festa. É domingo de manhã, primeiro dia da semana. As mulheres vão ao túmulo, as mulheres vão ver a pedra, elas vão embalsamar a Cristo, vão preparar o corpo. Não há corpo, não há morte, porque a vitória se fez história, tirando da morte o Cristo ressurreto. Glória, glória a Deus, isso muda tudo, isso muda tudo, isso muda tudo a você e a mim, isso muda completamente. Não só a vitória da sexta-feira, mas sobretudo a vitória do primeiro dia da manhã, porque a história experimentou o poder do céu, movendo as estruturas do inferno e da vida sobre a morte. Glória a Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, a cruz foi o momento de maior dor. O silêncio do sábado trouxe confusão e tristeza. Tudo parecia ter acabado. As mulheres foram ao sepulcro esperando encontrar um corpo. Elas foram carregadas de dor, de luto e frustração. Contudo, ao chegarem, encontraram algo inesperado. O túmulo estava vazio. A ressurreição de Jesus transforma o que parecia fim em um novo começo, cheio de esperança. Eu quero falar com você sobre 4 verdades que esse texto nos revela sobre o poder da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição transforma o cenário. A ressurreição transforma o cenário. Versículo 2: houve um grande terremoto. Eis que houve um grande terremoto, houve uma teofania, houve uma manifestação do céu, que abalou sismicamente as estruturas da terra. Ele ressurgiu para mostrar que ele não foi preso, a morte não deteve, as garras, as forças, as amarras da morte não sustentaram o nosso Cristo na morte, mas Ele superou, Ele levantou-se no poder da vida, matando o poder da morte. Ele é o Deus ressuscitado. Deus move aquilo que parecia imutável. A pedra foi removida. Eu fico pensando, meu irmão, quantas vezes há pedras que são grandes obstáculos à sua mente. Quantas vezes há grandes pedras que são uma grande dificuldade para você vislumbrar o que Deus vai fazer. Quantas vezes você caminha como essas mulheres caminharam, procurando Cristo morto, procurando agradá-lo porque Ele morreu, procurando buscá-lo quando Ele está pendurado no madeiro, e você então, nesse esforço religioso, nessa carga, nessa sobrecarga espiritual, você vai atrás do Cristo morto, e essas pedras estão interpostas entre você e o ressurreto, porque você está impregnado das impressões do Cristo pendurado no madeiro. E nesta manhã eu preciso dizer a você: Deus removeu a pedra. O anjo, o poder do céu, moveu e abalou as estruturas da terra, porque a pedra foi removida. Se você prestou atenção, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Ele mandou que os homens removessem a pedra.
Ao removerem com grande esforço a pedra, Jesus tirou Lázaro da morte. Mas ele já estava ressurreto. Isso quer dizer a você e a mim que Jesus quer revelar-se a você. Não há nenhum esforço que você precisa fazer para que você encontre o Cristo ressurreto na sua jornada. Não há nenhum movimento que você deva fazer, nenhum esforço físico, nenhum movimento de exigir uma mente mentalmente, mas exige um olhar ultra circunstancial. É desejável que você mova pela fé, olhando além das circunstâncias, o que Cristo vai fazer, o que Deus há de fazer sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o futuro que está proposto a você e a mim. A fé no ressurreto muda tudo. A fé no ressurreto muda tudo, porque não há pedra a ser removida, não há obstáculo a ser vencido, não há dificuldade a encontrá-lo, porque ele vem ao nosso encontro. Eu fico pensando quantas vezes naquela segunda-feira de manhã, especialmente naqueles dias tenebrosos de Curitiba, no inverno, não é aquela nuvenzinha pairando sobre a relva, é aquele gelo na alma, aquele gelo no corpo, e você levanta com sofreguidão, depois de uma noite mal dormida, de uma noite de insônia, e você fala: Deus do céu, onde estás? Cristo está dizendo: eu estou com você, levanta-te, tenha bom ânimo. Meu irmão, quero dizer para você que, quando você crê que Cristo ressuscitou, tudo muda no teu coração. Tudo muda na tua alma, tudo muda no teu peito. A última palavra não é do mercado de trabalho, a última palavra não é do juiz que está julgando a sua causa, a última palavra não é do atestado médico ou do resultado do exame médico, a última palavra não vem da medicina, a última palavra não vem do cônjuge dizendo que é divórcio, é separação. Não, a última palavra é daquele que ressurgiu, é daquele que ressuscitou. A última palavra quem tem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que venceu a morte. Nós vivemos essa santa expectativa, nós andamos nessa santa expectativa. Tiramos o nosso olhar melancólico, terrível, tristonho, medonho, olhando as circunstâncias que conspiram contra a nossa fé. Nós miramos o Cristo vivo e verdadeiro, o Cristo que tem nome sobre todo nome. Isto muda porque a pedra foi removida. E você pode entrar lá e ver: não há corpo, não há corpo, não há corpo, não há morte, porque ele venceu a morte. Transforma o cenário, porque o impossível se torna realidade. Quando o túmulo fechado não conseguia conter a vida, que coisa maravilhosa. O túmulo fechado, a pedra lá, mas o poder da vida. O impossível se torna possível, porque ainda que o túmulo esteja fechado, não está com o corpo, ele está vazio. Ele está vazio porque a vida superou os obstáculos da morte. Deus vai sempre além das limitações humanas, e isso é extraordinário. Há um aspecto da fé que eu e você precisamos perceber e apreender no nosso peito. O autor de Hebreus vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ainda que a pedra não havia sido removida, já não havia corpo naquele túmulo. O impossível, Deus tornou possível. É como o milagre da vida, é como o milagre da vida. Você é surpreendido, as bases do teu coração são saculejadas, a sua alma celebra quando você vai ao médico e então você faz um exame e o exame detecta uma gravidez,
Uma criança está a caminho, uma criança está chegando. Talvez o corpo ainda não deu sinais, talvez os movimentos de vida ainda não estão tão patentes, latentes na sua vida, mas há uma vida sendo gestada na vida. Isso é milagre de Deus, isso é poder de Deus, é o Deus que traz vida em meio ao caos. O impossível na tua vida, as impossibilidades da tua existência são possíveis para Deus. Ainda que você tenha uma condição de aprisionamento na alma, de dor na alma, de prejuízo no coração, há um poder vital sendo gestado a teu favor, pela glória, pelo poder do ressurreto. Creia nisso, creia nisso. Por isso que há esperança para o seu cônjuge, por isso que há esperança para o seu filho, por isso que há esperança para o seu casamento, por isso que há esperança para a família, porque a última palavra não vem de um casamento fracassado, a última palavra não vem de um filho envolvido no pecado, a última palavra não vem de um coração impenitente, a última palavra não vem de uma pessoa confusa, difusa, vivendo ao léu da sorte, na teologia do Zeca Pagodinho, vida lá vai eu não. A última palavra vem do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, que quando mandam a palavra, o Espírito atinge o peito e destroça, rasga o peito e tira a incredulidade do coração, soprando o vento novo do Espírito. E então a conversão se dá, a mudança se ocorre, a transformação se dá, porque aquilo que é impossível a você, pela fé é possível a Deus. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Quando nós cremos no Cristo da ressurreição, tudo muda, tudo muda. Quão trágico é vivermos uma vida cristã olhando para a sexta-feira da paixão, olhando para a cruz e ainda mentalmente considerando que Cristo está na cruz. Que tragédia de vida cristã vive aqueles que não desfrutam, não vivenciam e não são encontrados pelo Cristo ressurreto. E aí, em terceiro lugar, o que parecia final se torna começo. O que parecia final se torna começo, porque a morte não teve a última palavra. Eu quero dizer para você nessa manhã o que o apóstolo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, eu não sei quais são os desafios que confrontam a sua fé e o seu coração. Talvez você está olhando para o mercado de trabalho, talvez você esteja olhando para a guerra, talvez você está de olho na guerra do Irã, na guerra do Iraque, na guerra, enfim, há tantas guerras, ou talvez você esteja mirando o STF, ou o Congresso Nacional, ou esse governo. Tire os olhos, mude o foco, pare de olhar circunstâncias. Pare de ficar olhando assombrosamente, assustadamente, medrosamente, covardemente esses movimentos humanos. Olhe para o túmulo vazio, olhe para aquilo que está além das circunstâncias, porque é apenas o começo. Quando Deus age, Ele muda cenários completamente. Espere, aguarde, Ele vai agir, Ele vai agir, Ele vai agir. O Deus que ressuscitou Jesus, age poderosamente na tua vida, nas circunstâncias do meio do povo de Deus. Em segundo lugar, a ressurreição vence o medo e encoraja. Veja o versículo 5, com a expressão: não temais. Não temais. O medo perde a força diante da presença de Deus. Quando um pai desesperado chega aos pés de Jesus
E ele se lança aos pés de Jesus e faz uma súplica insistente, fala: Jesus, vai lá em casa, Jesus, Jesus, vai lá em casa, porque a minha filha está com uma doença de morte. E Jesus então acolheu o pedido, o clamor do coração desse pai, e caminhou com esse pai em direção à sua casa. Mas no caminho Jesus se deteve por conta de uma mulher, e quando Jesus estava se detendo por conta de uma mulher, chegou a má notícia da casa desse homem Jairo, e a notícia veio: Jairo, não incomodes mais o mestre, vá para casa, porque a tua filha morreu. Aquilo que estava se anunciando agora é uma realidade. Aquilo que estava se denotando agora é uma concretude da vida. O fiapo de vida se foi, se esvaiu. O corpo está lá sem vida. Vá para casa, Jairo, vá para casa chorar, vá para casa. E esse homem foi tomado de um pavor, de um medo, de uma angústia, de uma dureza na alma. Uma flecha atravessou o seu peito, dilacerou a sua alma. E nessa hora, Jesus o toma e o abraça e diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando nós cremos no ressurreto, nós podemos vencer o medo. Nós podemos sair dos grilhões do medo. Nós podemos desatrofiar a nossa alma, os nossos movimentos, porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, não há o que temer, não há por que temer. Não há circunstâncias humanas, não há circunstâncias infernais, não há circunstâncias da morte que detém aqueles que vivem pelo ressurreto. Não há movimentos humanos e infernais que se sustentam, que se apresentam e que se firmam diante do ressurreto, porque Ele venceu o último dos nossos inimigos, a morte. Portanto, a vitória está assegurada, a coragem para viver, a esperança para você. Há um temor, não a circunstâncias, não a pessoas, mas um temor santo de amor a Deus, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. É possível que talvez você esteja dizendo: pastor, não é bem assim não, não é bem assim não. Há medos que me acompanham desde eu não sei qual é o seu medo, meu irmão, mas medo, quero dizer para você que é patológico, é patológico. O medo conspira contra a fé, o medo desafia a fé, o medo te põe na maca da incredulidade, o medo te acovarda diante das circunstâncias de vitória, o medo faz com que você não execute os projetos que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Quando você se acovarda, quando você fica tímido, quando você fica resistente e não avança, eu quero dizer para você que isso avilta a fé cristã. Pedro, quando pregou o seu primeiro sermão, ele se colocou na frente do templo. E ele, ousada e corajosamente, abriu a sua boca e traduziu toda a revelação bíblica do Antigo Testamento, apontando para o Cristo ressurreto. E ele vai dizer: este que vocês prenderam, estes que vocês mataram, Deus o ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, eu estou aqui a dizer para você que Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A ressurreição nos encoraja a lidar com os temores da nossa vida. É preciso há de se ter uma revisão de vida diante da ressurreição de Cristo. Porque se eu creio na ressurreição de Cristo, tudo muda no meu coração, tudo muda no meu peito, tudo muda na minha alma. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de temor e de covardia, mas de poder e moderação. Eu não sei quais são as circunstâncias que assaltam o seu coração, que aprisionam a tua alma. Se você está olhando com grande desconfiança para o seu futuro, se você está olhando com grande desconfiança para a sua atividade profissional, para a sua saúde, nessa manhã eu quero dizer: coloque isso aos pés da cruz. Coloque isso diante do Cristo que venceu a morte.
Deixa o Espírito Santo laborar dentro do teu peito. Abra o seu coração, verbalize essa angústia do peito, esse temor, desopila a alma diante do ressurreto, escancara a alma diante do ressurreto. Ele vai acolher as suas inconsistências e as suas fragilidades, porque o Cristo ressurreto é o Cristo que abraça Maria e fala: Maria, não temas, não temas, olha para mim, Maria. Olha para mim, diz um texto que quando ele chamou a ela pelo nome, ela reconheceu Cristo. Oh, meu irmão, saia dessas noites negras da vida com a expressão vívida de que viu o ressurreto e glorifique a Deus na sua vida. A esperança substitui o desespero. O coração aflito encontra descanso. Você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que te ouve, o Espírito Santo dentro de você e o céu à tua frente. Quer dizer para você que a cruz aponta para o túmulo vazio. Às vezes você está passando uma grande provação, uma grande tribulação. Às vezes a sua alma está vagueando num grande deserto e você está com grande esforço tentando a sobrevivência nesse período agudo da sua vida. Mas eu quero trazer à sua memória que o Cristo passou pela sexta-feira com os olhos fitos no primeiro dia da manhã, no primeiro dia da semana. Ele enfrentou a cruz porque ele tinha a segurança e a certeza da vitória sobre a morte. E essa certeza que ele teve, ele outorgou-nos pela sua própria ressurreição. Portanto, você e eu vivemos não apenas vivendo nas circunstâncias das noites escuras, dos desertos da alma, das tragédias da vida, mas nós sabemos e caminhamos seguros e certos de que esse tempo passará, de que esse tempo haverá de acabar, esse movimento haverá de ser superado pela alegria da ressurreição, pelo poder da ressurreição. Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Deus não movimenta, Deus não desperdiça, Deus aproveita cada naco de sofrimento na alma, no peito, no coração do seu povo, e Ele transforma a dor em riso, o pranto em dança, porque Ele é o Deus que está acima de todas as circunstâncias. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Nós vivemos com os olhos fitos no ressurreto, porque isso muda tudo, muda tudo, muda tudo. E a ressurreição traz uma nova direção. O verso 7, há uma expressão que vai dizer: ide, ide depressa, ide depressa. Quem encontra o Cristo vivo, recebe uma missão. A experiência com Jesus gera movimento. Eu quero dizer para você que nós não podemos nos calar diante do ressurreto. Nós não podemos nos calar diante dessa experiência com Cristo ressurreto, porque ao nosso lado caminham pessoas medrosas, tímidas, acovardadas, pessoas que estão se escondendo da vida, pessoas que estão teimosamente se escondendo, temendo a vida, os movimentos da vida. É hora. O ressurreto nos fala: ide depressa, avance, comunique, fale, dê testemunho, verbalize a sua fé, o que você viu, o que você sentiu, o que você experimentou, o que você vivenciou. Movimente-se a partir da ressurreição de Cristo. Esse é o grande movimento missionário da igreja. Esse é o grande movimento do povo de Deus. Diante da ressurreição, nós não nos calamos, nós proclamamos que Ele vive, porque Ele ressuscitou. Oh, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu estou concluindo a minha fala, mas eu quero deixar você esse grande desafio da ressurreição. Quando você crê na ressurreição, tudo muda. Muda tudo. A mulher que é casada com um descrente, ela tem esperança.
ela tem a viva esperança no peito de que um dia o Cristo ressurreto há de aparecer ao marido que é incrédulo. Ela vive e pratica a sua fé no Cristo ressurreto, e não usa palavras ofensivas, e não usa instrumentos de fala, mas o coração arde por Jesus, e coloca esse abençoado incrédulo diante do trono da graça de Deus, e vai celebrar, e vai rejubilar, e ver o ressurreto trazendo da morte para a vida esse esposo abençoado, porque ele vive, porque ele vive. Igualmente a esperança para o filho, a esperança para o coração da mãe, que vê o filho em prejuízo, que vê a filha em prejuízo, que vê o próprio negócio da família em prejuízo. A esperança, porque a última palavra não vem do inferno que conspira contra a tua alma. A última palavra não vem do seu coração incrédulo, não vem da sua mente perturbada, não vem da sua alma que está vagueando pelo deserto. A última palavra vem do Deus que venceu a morte, do Deus que ressurgiu dos mortos, do Deus ressurreto, que tem o nome acima de todo nome, Cristo Jesus, o Deus glorioso. Que Deus te abençoe. Amém. Eu gostaria de fazer uma inversão aqui, se possível, o coral apresentar-se agora, porque nós vamos ter um momento nós chamamos a festa do amor, e então nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Seria bom o coral apresentar-se agora.